a nossa vida, ou se a gente vai transbordar essa diferença. Eu decidi transbordar essa diferença. Mais alguém? Então vamos lá. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 9. O título da mensagem de hoje é: Suba ao nível da intimidade e ressignifique sua história. Sua história tem um novo significado a partir de Cristo. Você crê nisso? Mas se não subir o nível da intimidade, não vai ser revelado essa nova identidade, essa nova visão, esse novo toque que Deus colocou em mim e em você. Em Marcos capítulo 9, nos versos 2 e 3 está escrito assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto, para estarem o quê, igreja? Para estarem o quê? A sós. Diga comigo, intimidade. Guarda essa palavra, hein? Para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de quem? De Jesus foi o quê? Transformada. Presta atenção numa coisa, e se você entender isso, metade da mensagem já está plantada no teu coração. Jesus, quem que eu estou falando? Quando deixou o seu trono de glória no céu, à direita do Pai, e veio a essa terra e se fez semelhante a nós, um dia teve que pegar 3 dos seus discípulos mais abertos a uma nova visão. Então cuidado, para não reclamar que você não é chamado para algumas coisas, ou que você não enxerga o que outros estão enxergando, que você não vê como, eu não vejo assim. Você me desculpa, porque eu vejo gente falar, pastor, me desculpa, mas eu vejo diferente, porque você não quer subir. Talvez seria duro falar, então talvez eu não fale, porque você é preguiçoso na fé. Você quer uma fé que se encaixa na sua matemática, na sua razão. Porque naquele dia o que Pedro, Tiago e João viram, até hoje é fruto de debate teológico. Até por conta das aparições. Quem aparece para eles depois de Jesus ali, junto de Jesus. Eles tiveram que subir a um monte alto, a Bíblia diz. Não diz só que era um monte. Um monte alto. Subida pesada. Subida que exige. Para quê? Para ver Jesus transformado. Espera aí. Quem que eles viram transformado? A aparência de quem transformada? Mas Jesus não é o Filho de Deus? Sem pecado? Imagem e semelhança de Deus na terra? E ainda assim precisou ser transformado? Porque há níveis que eu e você só vamos acessar e suportar se nós virmos uma glória ainda maior. Enquanto você ficar limitado a ver o mesmo problema, a reclamar das mesmas coisas, a tua vida não muda. Não vai mudar. E o pior, você vai contaminar todo o ambiente que você chega. E reclamar porque ele não dá fruto. E geralmente é assim, reclama do ambiente que contaminou, tá? Continua contaminando ele. E põe a culpa em outro. Isso aqui não dá certo por causa de fulano. Isso aqui não dá certo por causa de... Quando Jesus veio a esse mundo, ele não ficou olhando para os discípulos dizendo, pai, eu cheguei a ter 72 próximos, multidões me seguindo, mas na hora de transfigurar eu podia chamar 3, na hora de ir para a cruz dos 3 só um ficaram comigo. Dos 12, dos 72 que me acompanharam, um me traiu, me vendeu, outro me negou olhando na cara, o outro duvidou, disse que só acreditaria se colocasse o dedo na ferida. Outros 8 foram embora. Essa é a minha situação. Outros 7 foram embora. Essa é a minha situação. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Jesus nunca chegou diante do Pai dizendo, o plano deu errado. Sabe por quê? Porque a visão de Jesus é diferente da nossa. Jesus não estava preocupado com o sucesso da terra. Jesus estava preocupado com a visão do céu. Enquanto você e eu ficarmos presos ao sucesso da terra, e pelo amor de Deus, Deus quer que eu e você venhamos dar muito fruto, que a nossa vida seja uma bênção, amém? Eu não estou aqui pregando sobre a nossa vida é um fracasso, então a gente é de Deus. Não! O que eu estou dizendo é que muitas vezes a régua está errada. A visão está desalinhada. E a gente está usando como parâmetro, como referência, uma roupa que não nos serve. Jesus sobe um monte alto e leva só 3 com ele. Isso aí eu não tenho dúvida. Que havia conversa entre os discípulos. Mas por que ele não chama todo mundo? Mas por que ele fala isso aí só com Pedro, com o Tiago e com o João? Mas por quê? Mas por quê?
Jesus sabe a entrega, o nível de entrega de cada um e o quanto cada um suporta. Tem gente que queria mais, mas não suporta nem o que está carregando. Está pedindo para Deus mandar mais, mas reclama de tudo que tem que fazer. Oh Deus, enche a igreja de não sei o quê. Mas a gente reclama porque, mas é que um chegou e reclamou do banheiro. Mas se vier 10 reclamar do banheiro, se vier 50 reclamar do banheiro, não há problema no banheiro não, ninguém reclamou de banheiro. Antes que alguém pense, você viu, falou do banheiro, nem... Ei, Deus, sabe, eu não aguento mais fazer conta, aqui, as minhas contas, então Deus não vai mandar mais números. Porque você não aguenta fazer conta, se te cansa correndo com homens que vão a pé, a Bíblia diz que tirar, se tiveres competir com aqueles que vão a cavalo. Sabe aquela historinha de, se amanhã você acordar só com aquilo que você agradeceu hoje, talvez amanhã nem acorde, né? Porque não agradeceu nem pela vida. Não acorda. Ei, quem você é em Cristo, quem eu sou em Cristo. Jesus sobe um monte alto para mostrar uma aparência, uma imagem, uma visão transformada aos seus discípulos. Presta atenção, se Jesus, o Filho de Deus, perfeito, sem pecado, imagem e semelhança da terra, de Deus na terra, poder de Deus na terra, precisou mostrar uma transformação na vida dele, na aparência dele, para plantar uma visão. Como é que você acha que você vai plantar uma visão sem transformação? Você pode dizer comigo, diga, a visão que eu quero e preciso plantar na terra, está totalmente e diretamente ligada à transformação que eu preciso viver em Deus. Eu quero que os meus filhos, eu quero que a minha esposa, eu quero que o meu colega de trabalho, eu quero que a minha igreja, eu quero que meus amigos, eu quero que a minha família, eu quero que meus irmãos, mas você está deixando Deus te transformar. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. O Filho de Deus se transformou na frente dos discípulos, nós estamos lendo isso, diante de Pedro, Tiago e João. Olha lá, ali diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada, sua essência não mudou, ele nunca precisou mudar sua essência, mas ele precisou mudar o que ele transmitia. Às vezes o problema não está na nossa essência, mas está no que estamos transmitindo, o que nós estamos transmitindo a quem nos cerca. Tem gente cheia de boas intenções, mas com péssima atitude. Tem gente cheia de boas intenções, de boa fé, mas que aquilo que a pessoa mostra como embalagem, aquilo que a pessoa mostra como inspiração é ruim. Então ninguém quer chegar perto, que nós sejamos transformados de dentro para fora, mas do lado de fora também transformados, para mostrar na terra a imagem e semelhança de Deus, a glória do Todo-Poderoso. Não basta ter boas intenções, as pessoas precisam ver essas boas intenções. Eu nunca quis o mal dessa pessoa, mas ficou claro para essa pessoa que você não queria o mal dela? Não ficou, né? Mas tudo eu tenho que deixar claro. Se você tem intenção de comunicar, você tem preguiça de comunicar, não reclame de ser incompreendido. Quem entende o que eu estou falando? Jesus, a Bíblia diz que ele, diante dos olhos dos discípulos, teve a sua aparência transformada. Para quê? Para não ficar nenhuma sombra de dúvida de quem ele era, de qual era o propósito, de quem estava na terra. Bom, para não sobrar nenhuma dúvida sobre quem está na terra, deixa eu mostrar para vocês quem eu sou. Foi lá e mostrou. E a gente, se ele quiser, ele que creia, eu não precisei ver, eu não precisei. Ei, enquanto a sua vida se basear no seu eu, essa transfiguração não acontece em você. Deixa eu já te falar isso aí. Não é que é o meu jeito, a minha rotina, o meu isso. Enquanto todo o seu eu dominar a sua vida, não espere experiências extraordinárias. As experiências comuns vão acontecer. Jesus precisou se transfigurar para alimentar multidões? Hein? Para levantar paralíticos? Para ressuscitar mortos? Mas para encorajar 3 discípulos próximos ele precisou. O que eu estou querendo dizer? Você não vai deixar de ser cristão por ser travado, engessado. Eu quase falo aqui, até um quase religioso. Porque minha vida é assim, porque ninguém pode mexer, porque a minha vida é assim. O Evangelho vem mexer com a nossa vida. O Evangelho vem mudar a nossa essência e também a nossa aparência. O Evangelho vem moldar a gente segundo um padrão que sozinho a gente não consegue. Que é loucura para a nossa cabeça. A mensagem da cruz é loucura.
É loucura. Nesse mesmo capítulo de Marcos, você vê Jesus transfigurando, libertando o filho de um homem que era endemoniado, possesso, e depois falando da sua morte e do seu sofrimento. Presta atenção que numa sequência, Jesus, vamos falar aqui, vai do céu ao inferno, falando com seus discípulos. É o que a gente lê em Marcos 9 ou em Mateus 7, tá a mesma coisa lá. Jesus transfigura, glória, eu quero isso, eu quero ver glória, eu quero ver glória, eu quero ver glória. Na sequência, um menino que os discípulos não conseguem libertar, ele vai lá e liberta. Na sequência, ele fala tudo que ele tem que padecer. Ele mostra a imagem e semelhança de Deus na terra, a glória dele, a glória do Pai no Filho. Na sequência, ele mostra a glória do Filho no ser humano, libertando aquele garoto. E na sequência, ele mostra o nível que ele vai ter que descer para nos salvar. Gente, se eu tivesse um quadro aqui, eu ia desenhar para vocês. Jesus mostra, céu, aí venho na terra enfrentar o diabo, agora eu desço ao inferno para libertar por completo vocês. Para quê? Se ele continua falando ali, ele vai dizer para voltar para o céu e trazer os que estavam cativos e os que estavam na terra para junto do Pai para toda a eternidade. Isso é incrível. Quando você quer ler aqui em Marcos 9 e em Mateus 17, Jesus passa pelas 3 situações seguidas. E às vezes a gente acha que a nossa vida está muito difícil, está muito complicada. Não, porque eu tive problema num dia que eu tive glória, Jesus também. Mas eu fui incompreendido num dia em que eu mostrei poder, Jesus também. E o que ele fez? Foi sendo transformado, não apenas por causa dele, ele não precisava disso. Ele não duvidava de quem o Pai era, ele não duvidava do caráter do Pai, ele não duvidava da sua própria capacidade ou da sua divindade, mas ele entendeu que o Evangelho não se trata de mim, do eu, mas se trata de transbordar. Aí eu vou abrir um gancho aqui e tenho que falar mesmo por inspiração, não preparei para isso. Se você não pôs na sua agenda mais um para Jesus, de coração, ore sobre o que é o cristianismo para você? Porque se o seu cristianismo não transborda paixão pelo próximo, não, pastor, é que compromisso Deus tinha compromisso no céu e desceu para a terra. Tantas pessoas passam e abrem mão de tantos compromissos, de tanta visão, de tanta coisa, para te salvar, para me salvar, para o Evangelho chegar até a gente. Se a gente não faz o mesmo pelo próximo, então aquela dívida que a Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros, ela não está paga. Nós estamos negando pagar essa dívida. A Bíblia mandou a gente pagar esse amor ao próximo. Se nem isso a gente consegue se comprometer, quanto mais falar sobre carregar a cruz. Se a gente não consegue bloquear uma agenda, mudar uma rotina, quanto mais carregar a cruz. Nós estamos falando do Filho de Deus se transformar só para encorajar outros. O Evangelho é isso. Eu mudo minha rotina, eu mudo meu eu mudo minhas prioridades, porque eu preciso salvar mais alguém, eu preciso encorajar mais alguém, eu preciso abençoar mais alguém, eu preciso libertar mais alguém. Eu sofro muitas vezes a dor do outro, para que o outro também acesse a glória que eu acessei. Quem entende isso? É sobre isso. Jesus sofreu a nossa dor para a gente acessar a glória dele. Se Jesus não sofre a nossa dor, a gente não acessa a glória dele. Só que ele precisa encorajar, e ele pega 3 e fala, vocês vão olhar para mim e vocês vão enxergar o que tem reservado depois de tantos processos que vocês vão viver. Jesus sabia os processos que Pedro, Tiago e João passariam, e todos os demais, e o quanto eles seriam fundamentais para encorajar a igreja. Tem desafio que eu e você vamos passar, e às vezes a gente vai olhar ao redor e dizer, por que ninguém passa por esse desafio? Porque lá atrás Deus revelou um nível de glória para a gente suportar aquele desafio e mostrar a glória de Deus. Não, pastor, não é possível. O problema às vezes é esse. Quando Deus estava mostrando a glória, a gente estava distraído. E quando chegou o desafio, a gente percebeu que está faltando. Está faltando. Está faltando. Está faltando. E nós vamos chegar nisso hoje ainda, se Deus permitir. A hora que a gente cai em si e percebe que foi a gente que deixou algo para trás, lá na caminhada. Foi a gente que se juntou para ser mais um dos que reclamam, dos que criticam, dos que desanimam, dos que um monte de coisa. Só não mostram
a imagem e semelhança, a glória do Deus vivo na terra. Jesus mostra a sua aparência transformada. Gente, Jesus precisava, entre aspas, provar alguma coisa para alguém? Jesus precisava provar alguma coisa para Deus, para o céu, para os anjos, para o diabo? Não. Não é sobre eu tenho que provar para os outros. É sobre eu posso abençoar mais alguém. Eu posso encorajar mais alguém. Se eu fizer isso, alguém vai ser estimulado à fé? Vai, então faça. Se eu fizer isso, alguém vai ser encorajado à fé? Vai, então faça. Mas vai ter um custo alto. Deus pagou o preço com o próprio Filho. E nos deu um evangelho que custa. A salvação recebemos pela graça, mas nunca foi e nunca será de graça. Se você acha que matar um filho é de graça, você não entendeu nada sobre graça. Não foi de graça, custou caríssimo. Quem aqui tem filho? Quem teria coragem de matar seu filho? Por amor a quem até te odeia, não está nem aí para você. Custou caro. Agora é uma conta que a gente não pagou, né? Então cuidado para não ser aquele filho mimado que recebe herança dos pais e acaba com tudo, porque não sabe o valor que aquilo tem. Porque às vezes a gente enxerga isso em números, em recurso na vida de filhos, de pessoas que desperdiçam heranças. Mas não enxergamos isso sobre graça, sobre fé, sobre vida espiritual. Na nossa vida, quando deveríamos receber de Deus, o que recebi do meu pai, tenho falado, era o que Jesus falava. Paulo, semana passada a gente teve ceia, Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos tenho anunciado. Ei, o que nós recebemos de Deus? Um evangelho que você não pode mudar sua rotina. Não pode perdoar quem não merece perdão. Pô, mas se a pessoa merece perdão, perdoar não é mais que obrigação. É perdoar quem não merece. É sair do nosso eu para viver com Deus. É sair da nossa visão para uma visão transformada. Então, Jesus sabe o quanto a gente é visual. E Ele sobe um alto monte para mostrar uma nova visão aos seus discípulos. Eu creio, cada palavra de Deus vem marcar um tempo na nossa vida. Eu creio nisso, mas alguém crê? Esse é o tempo de Deus marcar uma nova visão para a igreja dele. Uma igreja que sobe o alto monte. O que é subir o monte alto? Esforço, entrega, dedicação. Muda o limite da sua disposição e disponibilidade. Muda o limite da sua entrega. Para de reclamar. Para de limitar as coisas, para de bloquear as coisas. Sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível, sobe o nível. Porque quem não está disposto a subir de nível, nunca vai ver o que esses 3 homens viram. Eu não sei, eu fico vendo fulano servindo. Eu não consigo ser assim, pastor. Me desculpa, eu não consigo, porque você não subiu o nível que ele subiu. Você não subiu a entrega que ela subiu. Por isso que você acha um absurdo ver uma pessoa se entregar tanto. Eu vejo fulano fazendo isso, fazendo aquilo outro. Eu acho até que já está, sabe, eu acho que tem gente que já quer aparecer. Eu acho que tal pessoa está bancando bobo e tudo quer servir, tudo quer fazer. Talvez seja porque você não subiu o nível de intimidade que essa pessoa subiu. Você ainda não subiu o nível de gratidão que essa pessoa subiu. A Bíblia diz: a quem muito perdoou, muito ama. Quanto mais eu subo o nível da intimidade, quanto mais eu subo o nível da gratidão, quanto mais eu subo o nível da entrega, do conhecimento e relacionamento com Deus, mais eu vou refletir uma postura, uma vida transformada na terra. Quanto menos eu subo, mais difícil tudo é para mim. Quem é você? Aquele que tudo é difícil ou aquele que diz: eis-me aqui? Eis-me aqui. Quando Isaías teve num tempo difícil, morreu o rei Uzias, ele teve uma visão de Deus no trono e de Deus dando graça a ele, perdoando o pecado dele, tirando a iniquidade e a sujeira. A primeira coisa que ele fez, subiu o nível da entrega. Eis-me aqui. Se o eis-me aqui não chegou aí, é porque você ainda não permitiu o rei te tocar. A visão ainda está no raso. A visão ainda está no trono vazio. O trono em Israel está vazio, mas o trono do céu está ocupado. Sabe onde que a gente mostra em qual visão que a gente está? É na hora do: a quem enviarei, quem há de ir por mim.
Na hora do a quem enviarei, quem há de ir por mim, quem enxerga o trono de Deus, com Deus assentado sobre ele, diz, eis-me aqui, é uma honra servir ao Senhor. Agora quem só enxerga o trono vazio, está faltando isso, está faltando aquilo, porque ninguém ajuda, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque eu não gostei, não sei o que, porque não sei o que, porque é a cor da parede, porque é o horário, porque é a música, porque é o som, porque é o volume, porque é o vizinho, porque é o fundo, porque é a frente, porque é o lado, porque é o outro. Você nunca vai subir o nível. E tudo vai ser um fardo. Vai ser sempre pesado, vai ser sempre ranzinza, vai ser sempre rabugento. Mas quem tirou o olhar do trono vazio e enxergou Deus no trono de glória, diz assim, eis-me aqui, Senhor, se tem algo útil em mim, conta comigo. Se eu posso ser uma bênção, todo mundo que cruzar meu caminho vai ver alegria. Não é só servir, a Bíblia diz servir ao Senhor com... Não é só servir. Tem gente que serve, irmão, mas... Não, tem gente que toda vez vai falar comigo me dá medo. Porque não importa o quanto a pessoa sirva, tudo ela vem trazendo, isso é ruim. Não, pastor, é que eu preciso te contar um problema que aconteceu. Não é sobre... Quando falar sobre notícia ruim, não é que a pessoa não pode trazer problema. Essa madrugada eu estava acompanhando um casal ali, que a mamãe da pastora faleceu, e a gente já vem acompanhando faz um tempo. É uma notícia legal, mas tem jeito. Tem esperança, tem visão, tem futuro. Tem gente que fala de morte, como quem está falando de vida. E tem gente que pode falar de uma lâmpada queimada, o mundo acabou. Ah, pastor, eu não aguento, a lâmpada queimou. Ah, irmão. Ô pastor, deixa eu te falar, mamãe partiu, mas ela está no Senhor. Quem entende o que eu estou dizendo? Quem é você? Quem sou eu? A Bíblia diz, não vos conformeis com este... Põe para mim Romanos 12, por inspiração, vamos lá. Por favor, Romanos 12, presta atenção nisso aqui. Não estava no meu esboço, mas está no de Deus. Romanos 12, verso 1, está aí? Cadê? Portanto, irmãos, presta atenção nisso. Suplico-lhes que entreguem seu corpo. A quem? A Deus. Por causa de tudo que Ele fez por... Deus já fez alguma coisa por você? Então o eis-me aqui tem que ser natural. Ai, deixa eu pensar se eu não tenho nada mais importante do que Deus, que fez tanto por mim, por você, mesmo, sério. Que seja um sacrifício vivo e santo. Sacrifício morto Deus não recebe. Sacrifício que não tem valor, que não custa. Davi entendeu isso. Quando ele queria que Deus viesse com graça e cessasse a praga da morte sobre Israel, ele vai até a eira de Araúna, e o homem fala para ele, não precisa pagar, eu mesmo vou dar a terra, eu mesmo vou dar o holocausto, a lenha, o animal para o sacrifício. Davi falou assim, Deus nem vai receber um sacrifício que não me custa nada. A gente gosta de cantar, se eu me humilhar diante do altar, sacrificar aquilo que me custar. Mas a gente sacrifica o que custa mesmo? Ou só sacrifica aquilo que não é sacrifício? Não é sacrifício. Eu vou, sabe, se eu não tiver nenhum compromisso, se eu não estiver cansado, se eu não estiver com dor, se eu não estiver desanimado, eu vou. Que culto foi esse que você deu para Deus? Porque pelo que eu estou olhando aqui, ele não custou nada. Não doeu? Não precisou se renovar, não precisou renunciar, dizer não para um convite, uma proposta, não custou nada. Quem entende o que Deus está falando com a gente hoje aqui? Está na hora de ressignificar. É o que custa que tem valor. É aquele dia que a gente renuncia. É aquele que às vezes dói, porque tira a gente da zona de conforto. Sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera o quê? Agradável, porque sobe para Deus o cheiro de amor, de paixão. Olha o quanto ele está renunciando, olha a dor que ele está sentindo, mesmo assim está lá. Olha o momento que ele está vivendo, mesmo assim não me deixou. Isso me agrada, esse está me agradando. Tinha tudo para reclamar, está cantando louvores, está focado em resolver o problema. Não está agradando, ainda bem que tem problema, ai que vida difícil, eu estou feliz. Não. Senhor, ainda bem que eu tenho o Senhor no meio de tanto problema. Ainda bem que eu tenho o Senhor no meio dessa vida difícil. Porque a vida difícil não é o final da minha história, ela é o meio. E eu passo com Deus até contar o meu testemunho. Alguém entende o que Deus está falando hoje aqui? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não precisa nem saber cantar. Pastor, então eu quero fazer parte do ministério de louvor. Não, se controla, calma, não é isso que ele está falando. Antes que alguém fique muito animado.
Tem gente que canta, toca e não adora. Não adora. E tem gente que vive adoração. O que é viver adoração? É quando eu entrego para Deus algo que me custa, um sacrifício vivo, santo. É quando há renúncia. É quando eu saio da minha zona de conforto. O verso 2 diz assim, ó: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Ah, mas é que todo mundo, sabe? A gente foi treinado por papai e mamãe, você não é? Todo mundo, eles estavam sendo usados por Deus. Mas deixem que Deus use o quê? Transforme em Jesus, o Filho de Deus. Teve a sua aparência, não a essência, porque a essência dele era de Deus já, não precisava mudar. Mas a aparência, para que os três vissem, teve a sua aparência o quê? Transformada. E você fala que tô nem aí o que pensam de mim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente tem que ser transformado e as pessoas precisam ver Deus em nós. Quando Deus cria o homem, Ele diz: farei o homem, faremos o homem, a nossa o quê? Imagem e? Isso é o quê? Essência e aparência. Imagem é aparência, é ou não é? Semelhança, essência, conteúdo. Tô nem aí pra minha aparência. Por isso que Deus não pode usar tanto você como gostaria, porque ninguém acredita em você. Deus se importa. Tem gente que tem aparência que tá morrendo, ou já morreu. Quem que é esse aí? Esse aí já morreu. Ah, só esqueceu de deitar no caixão. É isso aí, já morreu, só esqueceu de deitar no caixão. Pensa numa pessoa que é só tragédia, desastre, dor, problema, caos. E quem que é esse aí? Esse é o vida. Ah, eu quero. Eu vejo Deus no vida. Quem é você, quem sou eu, não tem a ver com o momento da vida que a gente está vivendo. Eu já fui em hospital visitar paciente terminal e vi mais vida em gente que está dentro da igreja cantando para Deus no domingo. Mas inúmeros casos. Alguém ali terminal, quase não falava. Me lembro da Tainara, 12 para 13 anos de idade. O último suspiro ela deu na minha frente. Orei por ela. Ela não falava já naquele dia, porque já... Ela falou, amém. Falei, agora descansa, filha. Ela fechou os olhos e não voltou mais. Partiu para abraçar o Senhor na eternidade, sem choro, sem dor, sem nada. Mas até o último instante dela, ela tinha vida naquela UTI. Nos seus últimos instantes de vida, ela tinha vida. Mais vida que muita gente num culto de domingo, ou de quarta, ou no culto que nem oferece a Deus. E aí, a nossa essência e a nossa aparência precisa ser mudada. Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que Jesus faz? Pega 3 discípulos e diz, vem subir aqui comigo, porque se vocês não virem o que eu tenho para mostrar, vocês não vão acreditar nessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Na Almeida Revista e Corrigida, coloca para mim esse versículo, vai falar sobre uma atitude inconformada, não ser acomodado, não ser conformado. Muitas vezes a gente fica. E não vos conformeis com este mundo. Ah, isso é assim mesmo, sabe, pastor? Porque é assim. E Deus plantou eu e você aqui para mostrar que não precisa continuar assim. É assim, até que a gente chegou. Agora a gente chegou, vai começar a mudar a situação. Ah, irmão, em nome de Jesus, essa semana você e eu vamos caminhar nessa visão. É assim, alguém vai dizer, é assim mesmo. Mas agora eu cheguei, e chegou a imagem e semelhança de Deus na terra. Chegou alguém que carrega a glória de Deus. Chegou alguém que tem essência e aparência, conteúdo e semelhança de Deus. E onde eu chegar, as pessoas vão precisar ver Deus em ação. É sobre isso. Se a gente não acredita nisso, a gente vai continuar correndo atrás de migalha. Ou uma vida religiosa, que sempre faz a gente estar cansado. Estou cansado de orar por essa pessoa, estou cansado de lutar, estou cansado de viver, estou cansado de não ter resultado, estou cansado. Experimenta ser transformado. Experimenta mostrar um novo nível de glória. Pastor, aí significa que o resultado vai ser superlativo? Não, peraí, Jesus mostrou para 3. Depois na semana seguinte ele não chamou os 12 para mostrar, e depois chamou 120 para mostrar. Ele mostrou só para os 3. Mas ele sabia que a semente estava bem plantada e o evangelho não ia parar mais. Estamos nós aqui hoje falando dos 3. Presta atenção, a essência, ele plantou semente. Ele plantou uma nova visão. Deus está plantando uma nova visão.
Agora, voltando lá no texto que a gente começou, lá em Marcos 9, o verso 2, presta atenção, Marcos 9, 2 na NVT. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até onde? Pastor, então o segredo é ir para o monte, vamos tudo para o monte. Põe para mim Mateus 4. Presta atenção no que diz Mateus 4, versículo 1, depois eu vou lá para o 18. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Agora olha o verso 18. Enquanto andava, não, perdão, é o 8, 18, 8. Em seguida, quem? Em seguida quem? O diabo o levou quem? Jesus. Ó, quem levou Jesus para o deserto? Tá vendo? Graças a Deus nesse culto não tem ninguém, mas se tivesse alguém dormindo, essa hora acordava, irmão. Ah, acordava. Quem levou Jesus para o deserto? Deserto, Satanás, sai da minha vida, você que foi me levando para o deserto. As pessoas falam, Satanás, não. Você não me ouve, tua vida está tão ocupada, você é tão certinho, tão metódico, que você chega a ser chato. Fica quieto, vai. Nem o céu gosta de gente assim. O céu vem dar uma mexida, uma bagunçada na vida de gente que é muito cheia de... né? Oh. Ai, pastor, o senhor está falando isso aí porque isso aí é bagunçado. Me mostra, Jesus cura um paralítico que eles desceram na cama, abriram o telhado, fizeram um buraco, começa lá e cai serragem, e cai palha, e cai aquilo. Ou você acha que eles removeram o telhado de hoje, apertou o controle remoto, abriu. Vocês acham que foi assim? Começou a cair sujeira, barulho, aquele tumulto. Agora eu tenho certeza que tinha algum paralítico do lado de fora, com alguém falando, deixa eu entrar, coitado, esse aqui está paralítico. Algum cego do lado de fora, deixa eu entrar, bonitinho, quadradinho. Ai, que só faz as coisas, ai, está dando o horário do lanchinho, não vai curar ele, eu tenho que ir embora. Quem chamou a atenção de Jesus e quem Jesus curou, quem Jesus mudou a história, foi alguém inconformado, indignado, alguém de atitude. Não, alguém muito cheio de coisa. Cara, o cara subiu no telhado, os discípulos, quando alguém gritava, Jesus, 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 os discípulos mandavam calar a boca. Para, não é comportamento. Jesus veio quebrar o comportamento religioso para trazer um comportamento espiritual. Jesus veio quebrar o comportamento religioso para trazer um comportamento de família. Não, pastor, mas dentro de casa, a gente é família. Nosso diálogo, a nossa conversa. Poxa, que legal isso. Deus quer movimentar a sua vida. Às vezes eu tenho que usar uns exemplos para quebrar. Para pessoa, meu Deus, você viu o que o pastor falou? Vai criar um choque de realidade, para tirar a tua... Porque a mentalidade nossa, a gente vai estar ouvindo já uma ministração há um tempo, começa a cair no ponto morto. Tem gente que já começou a andar no automático, aí eu dou um choque, pega de novo, pronto, eu tenho mais uns 15 minutos da sua atenção aqui. Ei, é sobre isso. A gente precisa ressignificar, chamar a atenção, transformar. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Quem levou Jesus para o monte? Não acredito. Então o Espírito Santo, bonitinho, cheiroso, maravilhoso, que eu amo, pegou Jesus pela mão. Vem aqui, Jesus, vem aqui, Jesus, vem, Jesus, vem, corre, Jesusinho, pula. Vem aqui, olha que benção, hein, filho, fazendo de você Jesus, põe para lá de casa. Lógico, irmão, meu filho tem que profetizar Jesus. Se é seu diabo, eu chamava outro. Mas é o meu Jesus. O Jesus, vem comigo, vamos ali. Pergunta para mim onde? Para o deserto. Gostoso, não é? É desse jeito deserto, né, irmão? Ninguém fala nada, ninguém não sei o quê. Aí chega o diabo. Deixa eu chamar alguém aqui para ser o diabo. Não, melhor não chamar ninguém, não. Aí o diabo fala assim, ei Jesus, vem comigo, vamos subir a montanha. Olha aqui, Jesus, dá uma olhada lá embaixo. Tudo isso aqui, ó. Põe o versículo, não, deixa o 8 ainda. O diabo levou um monte alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo sua glória. Olha lá, olha, reino. Está vendo aquele reino ali? Eles querem dinheiro, eles querem luxúria, eles querem... Estão tudo dominado por mim. Aquele ali, dominado por mim, aquele lá, só sangue, violência, aquele ali, só murmuração. Tudo meu. O verso 9, o diabo faz o que com Jesus? Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. O Espírito Santo levou Jesus para onde mesmo? E o diabo levou Jesus para onde? Cuidado, porque não é só a geografia que importa.
É melhor estar no deserto com o Espírito Santo do que no monte com o diabo. Pode descer, filho. É melhor estar no deserto com Deus do que no monte, vendo glórias e reinos com o diabo. Essa mensagem ontem explodiu no meu coração. Não se trata apenas do onde, mas sim com quem e com qual visão, com quem e com qual propósito. A visão do diabo aqui é: a glória desse mundo eu te dou, uma glória que eu roubei, uma glória que eu enganei. Ei, presta atenção, o que Deus tem para você não é através de engano, não é através de roubo, não é através de mentira, não é através de ferir ninguém. O que Deus tem para mim e para você é através do sacrifício de Jesus, é através da bênção de Deus, é pela fé. Nós vamos avançar. Com quem? Não apenas onde. Com quem Jesus estava no deserto? Primeiro momento, quem levou Jesus para o deserto? Com quem Jesus estava no monte? Qual das duas propostas é boa? A primeira, o deserto, ou a segunda, o monte? A primeira, o deserto, porque não é só apenas sobre geografia. Eu vou estar no monte, onde todo mundo que sobe é abençoado. Irmãos, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que geografia é para ser desprezada? Então presta bem atenção quando eu falo, não é apenas sobre geografia. Geografia é importante. Onde você vai? Onde você se posiciona? Onde você congrega? Onde você vai começar a sua família? Onde você vai plantar seu negócio? Mas não é apenas sobre isso. Tem um monte de gente dentro da igreja que está no onde certo, com quem errado, com propósito errado. Gente, dentro da mesma igreja tem gente ali, querendo Deus e querendo salvar pessoas. E tem gente dentro da igreja só querendo cumprir a obrigação, receber a estrelinha dourada e ir para o céu. Só ele e a família dele, só ela e a família dela. Os outros que se lascam, que se explodam. A pergunta é, quem está ouvindo Deus e quem está ouvindo o diabo? Volta ao 8. Em seguida, o que está escrito aí? O diabo levou até um monte muito alto. Volta lá no Marcos 9, no verso 2. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Até o quê? A geografia é semelhante? A companhia é igual? A visão e o propósito são iguais? Então põe o primeiro tópico para mim, presta atenção. Que se você entender isso hoje, essa foi a tônica da mensagem que Deus me deu ontem. Seu futuro não depende apenas do onde, mas também é influenciado pelo com quem e com qual propósito. O meu e o seu futuro não estão presos apenas aonde estamos, mas sim com quem estamos e qual é a nossa visão. Com quem estamos e qual é o propósito de estarmos ali. Tem gente dentro da igreja em más alianças, em propósitos errados. E tem gente que ainda está do lado de fora, mas o coração está procurando gente de Deus, está procurando um propósito bom. E daqui a pouco muda a sua geografia e a sua essência já está sendo transformada e vai explodir uma vida extraordinária, enquanto o outro continua a vida religiosa. Deus não te chamou para uma vida religiosa, de geografia apenas. Deus te chamou para uma vida espiritual, onde o lugar, a companhia e a visão, o propósito são importantes e revelam o céu sobre a tua vida. É sobre isso. Jesus levou os discípulos. Não é porque está no monte que é de Deus. Não é porque está na igreja que é de Deus. Não é porque está no altar que é de Deus. Com quem? Com quem eu vou pregar hoje? É o Espírito Santo que vai me usar? Glória a Deus. É triste o que eu vou dizer, mas é verdade. Tem gente ocupando púlpitos, altares, mas não está pregando com o Espírito Santo. Está pregando com o ego, com a vaidade, com a estratégia, com a persuasão. E infelizmente tem gente pregando com o diabo. Não é apenas onde, é com quem. Qual é a visão? Qual é o propósito? E pelo amor de Deus, Deus não é contra você ter um propósito de ser curado, é contra? Salvo, liberto, família restaurada, prosperar. Nada disso. Deus não é contra. A questão é, alinha
Alinhe as coisas. Com quem? Com onde? Com quem? E com qual visão? Com qual propósito? Jesus mostra uma nova visão para eles ali. Põe para mim o verso 3 de novo, por favor. Presta atenção nisso. Suas roupas ficaram como? Brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Ei, presta atenção, a visão de Deus para a gente nesse domingo, para essa semana, para essa nova estação, é algo tão limpo, tão brilhante, tão puro, tão verdadeiro, que ninguém conseguiria fazer. E quando perguntarem para o Rogério e para como é que isso aconteceu, quem foi que fez isso, você vai dizer, foi Deus quem fez isso. Aí vão ter que dizer, Deus esteve com ele esteve com Deus. Ela só pode estar andando com Deus, não tem outro jeito. É sobre isso a nossa história. As pessoas precisam ver, só Deus podia fazer isso na minha vida. Eu não chegaria aqui para pregar se não fosse Ele. Sem Ele eu estaria viciado, perdido, prostituído ou morto já. Eu só estou aqui por causa dele. Eu só cheguei aqui por causa dele. E não há diferença entre eu e você que está em casa me assistindo, ou que está aqui sentado. A diferença nas atitudes e escolhas que eu tenho e que você tem. As suas podem ser melhores que as minhas, ou as minhas podem ser melhores que as suas. E não é sobre competição nem comparação. É sobre o que Deus chamou para cada um. O que eu digo para Deus quando Ele chama o meu nome? Se você hoje trouxe coisa para anotar, escreve aí. O que eu digo para Deus? Escreve essa pergunta. O que eu digo para Deus quando Ele chama o meu nome? O que eu respondo para Deus quando Ele suspira por mim? Deus suspirou por Isaías. Deus não disse, Isaías vá. Deus na frente de Isaías, depois de purificá-lo, disse, a quem enviarei quem há de ir por mim? O que eu respondo para Deus, o que eu digo para Deus quando Ele suspira por mim, ou quando Ele diz meu nome? Deus, sabe que é o teu compromisso? Deus, é que eu sou tímido. Deus, é que eu fui criado de um outro jeito. Ai Deus, eu gosto de pecar. E quem não gosta? Não, porque se você não gosta de pecar, você acabou de pecar, você é mentiroso. Porque se alguém não gostasse de pecar, gente, não precisava de Jesus morrer na cruz, gente. Pelo amor, pode ser... Ainda bem que eu me segurei quase, Elisângela, que eu falo besta. Imagina se eu falo, para de ser besta. Ai não, pastor, eu não gosto de pecar. Nossa, encontramos alguém que Jesus morreu à toa. Ai, não precisava nem ter morrido. A pessoa nem gosta de pecar. Ah, besta. Todo mundo gosta de pecar, gente. Todo mundo gosta. Se não gostasse, enquanto está preso nessa carne, se não gostasse, não precisava de sacrifício. Não precisava do sangue do santo Filho de Deus ser derramado por mim e por você. A gente só peca diferente. A gente só tem uns gostos de pecar diferente. Alguém já disse, um gosta do olho, o outro do quê? Vocês sabem essa? Vocês não sabem, gente. Ei, povo, onde vocês andam? Um gosta do olho, o outro da remela. Credo, pastor, a remela, tem gente que gosta da remela. E os remelentos dizem, graças a Deus, senão eu ficava sozinho. Gente, pelo amor de Deus. Cada um é tentado, a Bíblia diz, segundo a concupiscência da sua carne. Então cuidado, para não se achar mais espiritual que alguém, só porque a tentação do outro é diferente da sua. Aquilo que você julga o outro como inferior a você, só porque ele tem dificuldades ou tentações diferentes das suas, ele também pode olhar para você e dizer, você quer bancar tão assim? Isso aí que você faz eu tiro de letra, rindo. Tem uma irmã aqui na igreja que nos ajuda muito, ela é uma bênção. Na mudança ajudou demais. Ontem veio na limpeza, a pastora falou para mim, falou, amor, a irmã fulano de tal é uma bênção. Como ela não está aqui, eu não vou falar nome, se ela tivesse eu falava. É uma bênção, falando mal, falando nada, falando coisa bacana. Ela chega e fala assim, me fala o que tem para carregar. Ela fala, limpeza, essas coisas, deixa que o outro faz, eu limpo, não é que ela não limpa, mas eu gosto é de carregar peso, pegar as coisas. E ela já sai, o que precisa? Carrega aquele armário, vem cá, vamos lá. Vamos carregar o sofá, a geladeira. E outro gosta da limpeza. Qual dos dois é importante e necessário? Ei, a gente se completa. Não, eu sou bonzão, eu nem preciso de vocês, vocês são tudo, eu sou pastor, é bacana, vem pregar para ninguém, besta. Ei, pastor, nem preciso do senhor, tá bom, vem aqui, senta, fica olhando e cria mensagem aí. Não, pastor, não joga uma inteligência artificial. Isso, vai para o céu artificial também, vive uma fé artificial, tudo. Gente, a te falar uma coisa, eu nunca pedi uma mensagem para inteligência artificial, tá? Graças a Deus, estou invicto. Não, porque o que tem de gente já dizendo,
Cria uma mensagem, hein? Domingo para emocionar as pessoas, impactar e todo mundo querer voltar domingo que vem. Aqui, irmão, é pela misericórdia, graça e unção do Espírito Santo. E não estou dizendo ser melhor, cada um é diferente. Acabou. Só que Jesus mostra uma glória. Sabe para quê? Jesus queria plantar. Diga, Jesus quer plantar em mim uma nova visão. Hoje é dia de plantar uma nova visão. Eu olho para o meu casamento, eu olho para a minha saúde, eu olho para as minhas finanças, eu olho para a minha igreja, eu olho para o meu negócio, eu olho para a minha vizinhança, eu olho para o meu país, eu olho. Aí Jesus fala assim, faz o seguinte, sobe comigo a um monte muito alto, se esforça, paga o preço, que eu vou mostrar uma glória que você nunca viu aqui na terra. E toda vez que a vida ficar difícil, e ela vai ficar. Passou a mensagem hoje até que estava mais ou menos boa, agora já ficou melhor ainda. Porque eu estou te alertando sobre lutas que nós teremos. Eu não estou profetizando que venham guerra, não. Eu não estou desejando, eu não estou pregando caos. Eu estou dizendo que lutas nós teremos. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Mas ele não para por aí, ele não para no cenário negativo. Ele diz, mas tende, é onde eu quero levar você. Não larga a minha mão porque você ouviu falar da má notícia. Quando Jesus disse para João, João escreveu no 16, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Quem desanimou quando ouviu aflições, não ouviu sobre bom ânimo e sobre vitória sobre o mundo. Esse é o problema, tem gente que não acompanha a visão até o fim. Pega metade da visão e sai desanimado. Cansa na metade do monte e não vê Jesus transfigurado. Jesus está mais ou menos dizendo assim para Pedro, Tiago, João e Rogério. E toda vez que a vida doer, toda vez que ficar difícil, toda vez que ficar complicado, toda vez que apertar demais, lembra de uma coisa, lembra do quê? Vocês já viram a glória de Deus na terra. Vocês viram a glória de Deus na terra. E ver um pouquinho da glória de Deus na terra já empolgou vocês? Imagina viver a glória de Deus com Ele no céu. Deus te chamou não é só para ver a glória de Deus na terra, mas é para viver a glória de Deus com Ele no céu. O que nos mantém de pé, o que vai nos dar força para dizer não à tentação, ao pecado, à proposta imoral, é lembrar da visão que recebemos de Deus. Jesus está plantando uma visão. Põe o segundo tópico, por favor, para a gente poder orar. Jesus está plantando uma visão no coração dos seus discípulos. Olha só o tópico, cadê? Fomos chamados para receber de Deus e também o quê? Diga comigo, receber e plantar. Não é só receber. Quem só quer receber, a Bíblia chama de filho da sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, a preguiça é tanta que é dá. Não muda nem o nome. Quando o pessoal pergunta o nome dos meus filhos, aí quando eu falo primeiro Rogerinho, aí a primeira coisa que eles falam, faltou inspiração? Aí eu falo, não, sobrou cuidar da minha vida e não falar do filho dos outros. Receba, de graça. Brincadeiras à parte, mas o pessoal às vezes brinca. Eu até então nunca tinha ouvido isso até eu pôr o nome do meu filho igual ao meu. Nossa, muita inspiração, né? Pôr o nome igual. Muita preocupação com a minha vida. E o outro, Israel. Mas se eu ouvir a história inteira, então está lascado. Porque o primeiro repetiu, o segundo e o terceiro Deus que deu. Nós não gastamos energia com o nome de nenhum filho. Tudo assim, foi dirigido. Mas, irmãos, tem gente que é só dar. Eu vou lá para a igreja, vou receber uma benção. Eu vou lá para a igreja, vou receber uma unção. Mas o que você fez com o que você recebeu domingo passado? Não, como assim, pastor? Domingo passado eu não recebi nada. Cuidado. Eu sou só o cano. Eu sou apenas o instrumento. Quem está entregando é Deus. Então cuidado para não dizer que não recebeu nada, porque Deus entregou. Até coço o dedo essa hora, mas eu tenho que falar. Paulo, põe para mim 1 Coríntios 11. Ô Jesus, eu não preparei isso, eu não li isso, eu não meditei nisso, eu vou até escrever isso, tanto isso, né? 1 Coríntios 11, 28 em diante. Põe para mim, por favor. Portanto, examinem-se
Põe na Almeida Revista Corrigida, só vai ser redundante, examinar-se a si mesmo, mas só para ficar bem claro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que é esse pão e esse cálice? A vida do Senhor, a comunhão com o Senhor, a comunhão da igreja, corpo, igreja, sangue, vida. A ceia é para quem faz parte do corpo e do sangue, é para quem faz parte da igreja e da vida de Deus. A igreja é formada de pessoas cheias da vida de Deus, quem entende isso? E quando chega alguém que falta a vida de Deus, a igreja, gente, quando o corpo da gente tem uma ferida, e a sua saúde está em ordem, tá? Mas cortou, com o tempo o que vai acontecer? Por quê? Porque a maior parte do seu corpo tem vida, o sangue tem vida, e a vida vai produzir tudo que é necessário para fechar de volta. Você não fica ali, fecha dedinho, forma casquinha, fecha. Você faz isso? Onde tem vida, a vida supre onde há uma ferida. A gente como igreja está suprindo os feridos? Ou a gente só fica reclamando? É difícil, pastor, ninguém quer ajudar. E não querem porque tem gente com essa visão sua, que está replicando desânimo, cansaço, estresse. Tudo é difícil. Ei, tem uma ferida, chega outra ferida e fala, nossa, você está ferida, eu também. Fecha alguma coisa? Um corpo ferido não está precisando de outra ferida. Está precisando de algo saudável. Eu preciso vir ministrar saudável. Você precisa ministrar saudável. Eu preciso ser saudável como marido, saudável como pai. Quem entende o que eu estou falando? Eu vou para a empresa trabalhar, eu preciso ser saudável como colaborador daquela empresa, ou como dono, ou como que for. Porque se chega um doente, junta com outro doente, a conversa é só sobre doença. Ai, pastor. E multiplica a doença, gente. Não sai, pode ver. Doente junto com doente, está sempre doente. Mas quando o doente fala assim, eu quero andar perto do saudável, porque eu também quero ficar. O que você quer da vida? O que eu quero da vida? Jesus chamou 3 para subirem um nível. Plantar uma ideia, plantar uma visão, plantar uma estrutura, plantar uma essência. Uma essência que não fica só do lado de fora, mas que transcende, que as pessoas vejam. Quando Estevão é morto e apedrejado, aqueles que estão olhando para ele, veem a fisionomia nele como de o quê? Alguém lembra? Eu não sou obrigado a ficar também em tudo, né? Então depois você lê na Bíblia e depois você me conta, tá bom? Eles olham para o semblante de Estevão sendo apedrejado. Ele olha para o céu, vê os céus abertos, Jesus à direita do Pai e tal, e ali feliz. E eles olham para o semblante de Estevão e falam que ele está parecendo o quê? Alguém lembra? Hã? Ô, gente, vamos ler a Bíblia de verdade. Um anjo. Tanta gente, ninguém. Um anjo. O semblante dele era como um anjo. A gente precisa absorver a palavra, a vida, como um anjo. Porque, pastor, como é que você pega essas mensagens? O Espírito Santo que dá, mas eu preciso ter lido. O Espírito Santo não vai ler no meu lugar. Eu preciso absorver, senão eu sou só religioso. Eles olham. O homem está sendo apedrejado, está sangrando, está tudo aberto. Gente, o homem está morrendo. Está o quê? E eles veem um anjo. Tem gente que está vivo, mas parece que está morrendo, é um demônio. Não é só a geografia. Não é só o onde, é com quem, por quê, qual visão, qual propósito. Estevão está onde? No lugar certo. Ele foi pregar, ele foi servir, ele foi adorar. Com quem? Com outros discípulos. Mas aí juntou a multidão. E aí acusaram ele. E aí começaram a apedrejar. Mas a visão dele está no céu, o propósito dele está no céu. O semblante dele é de um anjo. Até nos dias mais difíceis e dolorosos da minha e da sua vida, que as pessoas vejam Cristo em nós, que as pessoas vejam roupas resplandecentes, brilho, vida, fé, ânimo, vigor em nós, igreja. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, corpo, unidade, o corpo produzindo vida onde falta vida, o corpo curando onde há enfermidade. Por isso que eu enfatizo tanto. Gente, acabou o culto, encosta perto de alguém, fala com alguém que é novo, que alguém não está integrado, e vamos com o corpo tocar o corpo, com vida. Não é só fazer panelinha e grupinho. E beba deste cálice, a vida sacrificial de Jesus. O verso 29 diz assim, ó: porque o que come e bebe o quê? Indignamente, gente,
Egoísmo é algo digno ou indigno? Indigno. Então alguém que só pensa em si, dá, pensa que eu esqueci, não esqueci não. Dá, é digno ou indigno? Indigno, egoísta, só para mim, eu. Que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o verso 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por isso tem tanta gente fraca, desanimada, porque ele só pensa na visão dele. Ele ainda não transcendeu, ele ainda não transformou sua mentalidade. Ele não está enxergando como Cristo enxerga. Irmão, quando eu olho para vocês, eu vejo cada um de vocês um ganhador de almas, alguém que vai multiplicar por 2, 3, 5, 10, de modo que não comporta aqui. Agora, se eu olhar para vocês dizendo assim, só vocês, só problema, só dificuldade. Ei, eu tenho que olhar como Cristo olhou. Cristo chamou 3, Ele não chamou os 12. Cristo não chamou a multidão. Jesus, mais ou menos, Ele está falando assim, se eu pegar 3 bons, eles influenciam gerações. Deus só precisa de 3 bons aqui dentro da igreja. Opa, acho que uns 5 falaram amém. Ó, ou 10, ou 12, ou 20, ou 50, ou 100. Tem gente em casa digitando amém. Então vem hoje 18h30, inclusive. Ei, Jesus pegou 3. Falou, vou plantar uma visão em vocês, que quando os demais derem uma fraquejada. Agora é interessante que Jesus não desiste. Pedro nega Jesus, mesmo assim Jesus volta e fala, Pedro, a visão que eu te dei eu não desperdicei não. Por favor, é a primeira vez e provavelmente a única que eu vou fazer isso hoje. Olha para essa pessoa preciosa que está perto de você e diga, Jesus não errou quando olhou para você, quando plantou uma visão dentro de você. Ele não desperdiçou, ele continua acreditando. Ele continua acreditando. Pode aplaudir a Jesus porque Ele merece. Ele continua acreditando. Ele foi buscar o Pedro. Ele foi buscar. Essa é a manhã de eu e você subirmos de nível. Quem entende isso? Suba, ressignifique, avance. Fomos chamados para receber de Deus e plantar uma nova visão. A partir da o quê? Intimidade com Cristo. Teve um erro de digitação ali. E o erro deve ter sido meu, porque eu que mando por escrito. A partir da intimidade com Cristo. Você nem tinha reparado o erro, eu que falei. Agora todo mundo está lendo lá. É engraçado que eu fico assim. Se eu não tivesse falado, a maioria nem ia reparar. Mas eu tenho toque. Aí eu já fiquei agoniado quando eu li intimidade. Ah lá, a Sara está aqui que está escrito. A Jenny falou, acho que meu óculos está funcionando. Ei, suba. Você recebeu, quem recebeu hoje uma visão de Deus? Então suba o nível porque Deus conta com você. Você crê nisso? Nós vamos orar, mas antes da gente orar já vamos oferecer a Deus. Gente, eu cheguei só no primeiro, segundo tópico.